Oi, tudo bem? Tem vídeo novo chegando com mais conteúdos para você. Organize seu material e curta ao máximo a aula que vem por aí. Bem, página 10, então, em busca do saber, nós estamos falando sobre a verdade, o que se trata. Nós vimos semana passada sobre o ponto de vista das pessoas, né? A importância de a gente respeitar o ponto de vista. Então, tenho aqui, ó, se a gente entende que nós somos todos iguais e ao mesmo tempo nós somos pessoas singulares, né? Somos pessoas diferentes umas das outras, temos os nossos pontos de vista, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de perceber as coisas, cada um tem esse jeito especial e singular de ser e de fazer. Então tem uma dinâmica que é bem interessante para a gente perceber o quão é importante a gente ter respeito com o outro, em especial sobre o que ele pensa, o que ele diz, como ele é, sobre a sua forma de ser, né? Então nós temos esta letra e temos ali, pelo desenho, uma menina e um menino, e eles estão olhando no chão, um desenho, e cada um fez a sua imaginação, a sua cabeça, né? O que seria? Então, para a menina seria um U e para o menino seria um N. Então, dependendo de onde a gente olha, dependendo do ângulo em que a gente percebe, de fato, né, ele vai ter uma conotação. Se nós olharmos, né, do nosso ponto de vista, a gente vai ver outro desenho, né? Outro símbolo no chão, porque ele vai estar virado de outra forma para nós, né? E se tivéssemos uma pessoa no outro lado da tela, também veria esta letra, este símbolo, de maneira diferente. Então, é apenas para ilustrar para a gente da aula passada que é muito importante que nós tenhamos conosco esta percepção de que as pessoas têm ponto de vista diferente, que as pessoas elas observam as coisas de uma maneira diferente da nossa, né? Que nós podemos até ter um consenso, podemos até ter uma maneira semelhante a partir de pontos semelhantes, mas nós com certeza faremos uma conclusão diferente uns dos outros. Tem também uma outra aqui, ó, que é assim. O que você está vendo aqui nesta imagem? Quem quiser falar, pode falar. O que você vê nessa imagem? Eu vejo, tipo, uma rainha e uma rainha de ponta cabeça. Uma rainha de ponta cabeça? Não entendi. Você vê uma rainha, tem Do duas lado rainhas. direito Ah, e no lado esquerdo eu vejo a mesma rainha, só que de ponta cabeça. tá. Alguém vê diferente? Não? Todo mundo vê? Não, da direita eu vejo uma rainha, mas na esquerda eu vejo um homem. Um homem, tá. Alguém vê diferente ainda? Eu acho que da esquerda é a princesa também. É a princesa também? Ó, É, aqui o que nós estamos treinando e conversando é o que nós vemos, não é o que nós imaginamos, tá? É o que nós vemos. Então, o que a gente vê? O que a gente tem o hábito, né? Nós temos o hábito, é muito comum entre nós seres humanos, de a gente olhar para algo e imaginar ou ver o que a gente quer. Não necessariamente a gente vê o que é, não é mesmo? Porque a gente está sempre naquela de o que vão achar, né? Por que os outros podem pensar se eu disser que estou vendo isso e não aquilo? Então eu estou sempre querendo agradar o outro e esqueço de mostrar de fato o que
eu estou pensando, né? O que realmente eu sou. Então aqui é de fato para a gente pensar, como aqui nós temos sim, temos uma rainha, né, com a sua coroa, e aqui do outro lado nós temos um senhor. Esse aqui é um senhor, né? O seu cabelo muito perto aí, tá muito, tem um barulhão. Porém, é a mesma imagem. Então, se você virar a sua tela, né? Se você pegar, se você estiver no tablet ou no celular e você virar e a tela não tiver a rotação, você vai ver que é a mesma imagem, né? Aqui está a coroa, ah, aqui está a boca dela, aqui está o cabelo, que é toda essa parte aqui está aqui. Ô, E, professor, oi. eu vi essa imagem ontem na internet. Hum, pois Nossa, é. é muito legal. É muito interessante, porque é para a gente relatar apenas o ponto de vista, né? Que dependendo da forma como a gente olha, a gente vê alguma coisa diferente. Então, nós vimos o que nós queremos, muitas vezes, e a gente não vê o que de fato é, né? O que é isso aqui, de fato? De fato, isso aqui é um senhor. Mas se eu olhar um pouco mais e alguém for me dizendo e eu ficar procurando, eu vou ver então outras coisas que não são. Então, para ilustrar para a gente que nós precisamos conhecer, né? Então, saber é conhecer. Então, nós precisamos conhecer as coisas em vista de querer adivinhar o que são essas coisas, né? O porquê são, ou o como acontece isto de fato, né? Por que que é assim e não diferente? Por que que eu vejo o que me agrada apenas e não vejo o que de fato é? Então, esse primeiro parágrafo aqui ele é muito interessante, porque ele diz assim para nós, ó, ao longo da vida, as pessoas manifestam o desejo de conhecer. Você já observou que desde muito jovens expressamos surpresa e curiosidade em relação àquilo que nos cerca? Então, logo que aprendemos a caminhar, procuramos nos aproximar daquilo que desperta a nossa atenção e a tocá-lo. Quando aprendemos a falar, começamos a fazer perguntas, mas nada disso parece diminuir o nosso desejo de saber e principalmente de saber a verdade. Então é muito interessante que nós mantenhamos o nosso senso de curiosidade, de investigador. Vocês lembram lá do ano passado, no 6º ano, que nós falávamos sobre o olhar, e o olhar ele era investigativo, justamente por isso. Ele é investigativo porque a gente está sempre querendo saber mais, estamos sempre querendo ir além do que nos mostra, né? Então, se a gente voltar àquela imagem, ela simplesmente, não é simplesmente para nós uma princesa ou uma rainha com a sua coroa, ou um senhor com um turbante ou o seu cabelo, né? A gente vai querer descobrir mais por que assim, né? Por que aqui aparece bem abaixo dos olhos e a mesma imagem aqui não aparece bem abaixo dos olhos, ó. Mas então a gente está sempre com essa curiosidade de querer saber o mais, né? De querer ir além daquilo que a gente conhece e a gente sabe. E aí nós entramos, né? Ao contrário, seguimos pela vida fazendo perguntas, experiências e pesquisas, investigando o que existe, como as coisas são, de que modo elas funcionam, como poderiam e como deveriam ser. Isso mostra a importância do saber para as pessoas e nos leva a refletir sobre as relações entre o que sabemos, os modos de buscar esses conhecimentos e a verdade. Então, se nós estamos falando de verdade, a curiosidade nos leva a saber de fato o que é verdadeiro. As técnicas que a gente vai utilizar para descobrir esta verdade, elas serão as mais variadas e diferentes umas das outras. Porém, nós queremos o objetivo final, a verdade. Eu posso ver a partir do meu ponto de vista, posso fazer a investigação a partir de mim, e o outro a mesma coisa. Porém,
a verdade ela vai aparecer de uma maneira. Ela não vai ser, não vamos ter uma verdade para cada pessoa, tá? Isso é importante ressaltar. Então, aqui, vocês já estudaram o que é mitologia? Não? Sim? Nunca? Então, eu vou bem rapidinho aqui, ó, tá? Para mostrar para vocês sobre o que é mitologia. Então tá assim, ó. Mitologia é um conjunto de histórias tradicionais ou mitos das culturas de todo o mundo. Muitos mitos datam da antiguidade, né? Lá do tempo do início, 2.300 anos atrás, né? Século III, século V a.C. São histórias que contam como o mundo foi criado e explicam por que algumas coisas acontecem. Hoje, a palavra mito é frequentemente usada para se referir a algo que não é verdade. Ó, preste bem atenção. Hoje, a palavra mito é frequentemente usada para se referir a algo que não é verdade. Não está dizendo que seja isso. Mas um mito não é apenas uma história inventada. Os mitos falam de deuses, heróis e acontecimentos que são considerados reais por determinados povos ou grupos, ou que eram considerados reais pelos ancestrais dessas pessoas. Os mitos de uma cultura são quase sempre muito ligados à religião. Então, tem aqui uma imagem, né, sobre mito, contando alguma história fantástica. O mito tem esse poder de contar algo fantástico sobre alguém ou sobre alguma coisa. Então, milhares de anos atrás, as pessoas não tinham as ciências para ajudá-las a entender a vida. Então, elas não sabiam por que o sol nasce toda manhã ou por que as estações mudam. E aí os povos antigos, eles viam a doença, a morte, as calamidades naturais, mas não sabiam o que as causava. E aí que surgem os mitos. Os mitos, então, eles surgem para explicar, desenvolviam histórias e crenças próprias para explicar o mundo ao redor. Esses mitos normalmente não eram escritos, eles viravam histórias que uma geração ia contando para outra. Ou seja, meu pai contava para mim, que eu contava para os meus filhos, que contava para os filhos dele, e assim se ia contando, porque não tinha uma escrita, né? Ou porque não se desenvolveu ainda, ou porque não tinha o hábito de fazer isso escrito. Então isso era contado. Vocês já assistiram os Crudes? Sim? Não? Sim. Então, quem não assistiu, pode assistir no fim de semana, tá? É assim mesmo que se escreve, Crudes, Croods. É um filme, um desenho, uma animação gráfica, e ele trata de uma família lá da antiguidade, né, vivendo de forma bem rude. Eles viviam numa caverna e eles têm um bichinho de estimação. E depois acaba encontrando mais uma pessoa da sua espécie, né, mais um ser humano, que até então eles não tinham. E toda noite o patriarca, né, o homem, aquele que é da família, o pai, ele conta uma história para sua família, para relatar o que aconteceu, como aconteceu, da onde eles vieram, como eles tinham e os objetivos deles. Então, para ilustrar para vocês que quando a gente não tinha a escrita, as nossas histórias elas eram contadas, né? A gente passava isso oralmente. E a partir daí se tinha muitos mitos, né? Ali você vai perceber essa questão dos mitos que aconteciam, o porquê aconteciam daquela forma e por que as pessoas entendiam daquela maneira. Então, vocês podem assistir e vocês vão entender um pouquinho melhor sobre isso, tá? Depois eu quero que vocês leiam essa página, o restante dessa página 10, tá? Vocês podem grifar. E aqui nós vamos falar de um mito, já diante da nossa apostila, que está na página 11. Nós vamos falar de algumas histórias de mito, para a gente entender um pouquinho mais sobre essa questão de verdade. Por quê? Porque naquela época, quando se tinha um mito, se tinha uma conversa e se relatava, isso era tido como verdade, né? Com certeza vocês devem ouvir algumas histórias, né?
E enquanto a gente não tinha a ciência, nós não tínhamos a escrita, não tínhamos a tecnologia, para tecnologia lembrar bem que não é apenas os equipamentos tecnológicos, tá? Tecnologia, por exemplo, a roda é uma tecnologia, a cadeira é uma tecnologia, né? Porque a gente criou isto a partir de uma técnica, então isto é tecnologia. Então, se contavam todas essas histórias para se manter vivo o que sabia, o que se tinha, e posteriormente para você entender da onde veio. E isto era tido como uma verdade. Aos pouquinhos, né, conforme a ciência ela foi se estruturando dentro da nossa sociedade humana, e a gente foi percebendo que precisava de algum método, de alguma ciência, né, entre aspas, ciência, ou seja, ciência é um método que a gente emprega para nós podermos comprovar aquilo. Lembram lá sobre como Platão entendia e poderia entender o que era verdade para ele? Que era por correspondência. Então, se alguém dizia algo para ele que estava acontecendo ou que ia acontecer, ele queria, entre aspas, uma prova. E essa prova para ele era confirmada através de uma correspondência, ou seja, pelos 5 sentidos ele poderia comprovar que de fato aquilo estava acontecendo, ou ia acontecer, ou tinha acontecido, né? Era uma realidade. Então, nós chegamos aqui nessa mitologia que diz assim, ó. A mitologia grega, por sua vez, as mulheres com corpos de peixe eram chamadas de tritônicas. Já as sereias, ou sirenas, elas eram descritas como criaturas perigosas, cujos corpos eram metade pássaro e metade mulher. A escultura Sirena de Canossa, preservada desde a antiguidade, representa essa criatura mitológica, de acordo com a visão grega. Então está aqui, ó, essa peça que está aqui do ladinho, ela faz parte da mitologia grega, ou seja, os gregos contavam histórias referente a este personagem para relatar alguma coisa, ou de medo ou heróico. Então aqui, as sereias aladas, e lá embaixo na nossa apostila, ó, tudo que está em verdinho que aparece na apostila, ele traz depois aqui embaixo uma bibliografia, tá? Que você pode olhar e entender melhor o que significa. Foram personagens de alguns mitos e de algumas epopeias da Grécia Antiga. Epopeia é uma história que a gente conta em que nós vamos floreando, ou seja, você deve ter algum parente, um vô, um tio, uma tia, que gosta de pegar uma história bem pequenininha e fazer dessa história um conto bem longo, cheio de fantasias, cheia de voltas, né? E isso a gente chama de odisseia. De epopeia. Então, na obra Odisseia de Homero, por exemplo, conta-se como o ardiloso Ulisses sobreviveu ao poder mortal da voz desses seres. Já deve ter estudado isso em história, né? Ele fechou com cera os ouvidos de todos os tripulantes da sua embarcação, pedindo-lhes que o amarrassem firmemente ao mastro. Assim, quando atravessou o território das sereias, o herói pôde ouvir o canto sedutor e hipnótico delas, sem atirar-se nas águas e morrer, como acontecia a todos os que se aventuravam por aqueles mares. Então aqui, ó, tá contadinho, tá? O que significa uma odisseia, ó. E aqui, quem tem o celular e tem o seu leitor de código de barras, pode colocar aqui em cima, né? Abrir o código de barras, colocar aqui em cima no seu livro, na sua apostila, e ele vai trazer uma historinha para você que é este joguinho aqui, ó, bem interessante, tá bom? Eu vou mostrar para vocês apenas. Cadê? Aqui, a Odisseia de Ulisses, tá? A gente não vai jogar porque nós temos OP ainda para fazer. Mas você pode jogar depois, ó, a Odisseia de Ulisses, tá bom?
Ulisses, não chore. Construa uma embarcação para atravessar o mar e eu o deixarei partir. Mas só se responder corretamente a uma pergunta. Vocês vão saber responder qual é essa pergunta? Responda aí, eu quero ver. Na sua busca pela verdade, qual foi a primeira forma que o ser humano desenvolveu para produzir conhecimentos? Quem acerta? Primeira, a segunda ou a terceira? Qual? Foi mitologia. Eu botaria também mitologia. Isso, Francisco Camille? Vitor. E Camille. Camille, o professor acertou. Eu sou Poseidon, o deus dos mares. Para passar por mim, completar em seu barco 5 baús, contendo as características que um sábio deve buscar. No meio. Do meio. É, no meio. Direita. Direita. Entendi. O que esse joguinho mais bem feito? Pegar o portão dele. Eu sou Poseidon, o deus dos mares. Quantas vezes eu Eu vou gritar para que os meus amigos ciclopes venham até aqui. Quando eles chegarem, vou contar a eles que você roubou parte da minha A comida. resposta é a Quando souberem terceira. quem é você, É, eu também não acho. vão deixar que você saia desse lugar. Qual é o seu nome? É a terceira. Eu não lembro quem é que derrotou o Ciclope. Eu lembro de alguma vez, em algum lugar, ou em alguma aula que... Em artes. A Em gente artes. fez um negócio. Então, ele tem que falar que ninguém... É ninguém. Porque se o Ciclope for falar pros outros, ele vai ter que falar que ninguém roubou seus alimentos. O que aconteceu? Quem foi que te fez mal? Ninguém. Ninguém está aqui. Ninguém. Se ninguém está aqui, você deve ter sofrido algum mal causado por Zeus. Sim. Vem, Ulisses. Vamos te contar muitas e muitas coisas. Sabemos de tudo o que se passou em Troia. Nós sabemos que você deseja conhecer essas histórias. Me soltem, quero ir com as sereias. E agora?
Apenas Putz, grila. Eu tô numa classe. É o primeiro ou o terceiro? É, o primeiro É terceiro. isso. Eu também tava. É, o primeiro. Professor, Acabou? Ah, professor, Oi. tem um filme do Piratas do Caribe que tem isso. Isso, Piratas do Caribe, A Era do Gelo. Já Aham. assistiram? Também tem, Sim, sim. quando eles estão fugindo lá no barco de gelo, lembram? Também Sim. acontece. Então, aqui tem, né, uma ilustraçãozinha. De acordo com a mitologia grega, as sereias morreriam caso um mortal resistisse ao seu canto perigoso e traiçoeiro. Diz então que esse destino foi cumprido logo após a inesquecível peripécia de Ulisses, retratada na imagem a seguir. Então, tem a imagem aqui a respeito de Ulisses, as sirenas estão aqui, que eram as sereias na mitologia grega, que é diferente das sereias que a gente tem, né, na nossa mitologia, que elas são metade mulher, metade peixe, né, então é bem diferente. Então, a expressão popular ouvir o canto das sereias nasceu de antigas histórias como essa que você acabou de conhecer. Significa iludir-se, enganar-se, afastar-se da verdade. Muitas vezes é utilizada para se referir à situação de uma pessoa que se deixa levar por sentimentos e por desejos que a impedem de ouvir qualquer tipo de alerta sobre o risco de estar enganada. Considerando o significado dessa expressão, aqui fala, converse com os colegas sobre as perguntas a seguir, tá? Mas cada um pode fazer a sua como tarefa, tá bom? Vocês podem anotar. Então, página 12, vocês podem anotar como tarefa para vocês fazerem a questão 1 e a questão 2, tá bem? Curtiram o conteúdo? Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo a aula de hoje. Estou produzindo novos conteúdos e, em caso de dúvida, não esqueça de acessar o chat. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!